Quando eu nada tinha, tua graça me alcançou. Pobre em mim mesmo, me fez rico em teu amor. Não foi por mérito, nem foi por valor. Foi a tua graça que de graça me entregou. Tudo que sou vem de ti, nada em mim pertence a mim. Se tudo veio de tuas mãos, não posso fechar meu coração. Já não é dever, é adoração. Graça recebida vira rendição. Eu não dou pra ser aceito, eu dou porque já fui amado. Deus, eu entrego a minha oferta no altar que sou cuidado. Mesmo na falta posso confiar. Quem tem a Cristo sempre tem pra dar. Meu tesouro não está no que eu tenho, está guardado em Deus. Antes de tudo Ele me deu, e a minha oferta eu entreguei. Se tudo veio de tuas mãos, como não te entregar de coração? Já não é dever, é adoração. Graça recebida vira rendição. Eu não dou pra ser aceito, eu dou porque me amou primeiro. Eu entrego a minha oferta no altar que sou cuidado. Te dou tudo, meu querer, meu respirar. Nada é meu, tudo é teu. Meu prazer é te ofertar. Te dou tudo. O que tenho não vai me comprar. Quem já recebeu da tua graça, aprendeu também a dar. Pois tudo veio de tuas mãos, te devolver é o meu prazer. Não é mais peso, é devoção. Minha oferta virou adoração. Eu não dou pra ser aceito, eu dou porque já fui amado. Eu entrego a minha oferta no altar que sou cuidado. Te dou tudo, meu querer, meu respirar. Nada é meu. Compartilhar com vocês o tema graça e generosidade. Quando dar, deixa de ser um dever e se torna um culto. Graça e generosidade. Quando dar, deixa de ser um dever e se torna um culto. Para isso eu vou me valer do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 7. Assim que você encontrar o texto, cubra a sua fronte, vamos orar ao Senhor.
Oramos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos, engrandecemos o seu bendito e eterno nome. Tu és o motivo da nossa existência, a razão de estarmos aqui nessa noite, para adorarmos o teu nome. Senhor, rogamos a ti que abra a nossa mente para compreender a sua palavra, nos dá a capacidade de entendê-la, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, o nosso ouvido inclinado para ouvi-la, e nós rogamos a ti, Senhor, ajuda-nos a pôr em prática a tua palavra, para que assim possamos viver o teu evangelho, tudo para a glória e para a honra do seu bendito e eterno nome. Diz assim a Escritura Sagrada: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto, gostaria de trazer um pano de fundo histórico para a igreja. Em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, o evangelista Lucas vai nos dizer que um profeta por nome Ágabo se levantou e profetizou que viria uma grande fome no mundo. E essa fome aconteceria no período do imperador Cláudio. Cláudio foi um imperador sobre Roma do ano 41 até o ano 54, quando Nero sobe ao trono. E de fato, essa grande fome aconteceu nesse período. Mais precisamente no ano 46, uma grande fome vai assolar todo o território do Império Romano. E porque essa fome assolou e veio sobre a terra, muito devido à escassez de alimento, às colheitas baixas do Egito, por conta de uma inundação do rio Nilo. Então acontece nesse período essa grande escassez de alimento, e aqui a Judéia, Jerusalém, a província da Judéia vai ser muito atingido por esse tempo de escassez. As igrejas vão sofrer muito nesse período, e a situação de Jerusalém vai se agravar ainda mais, porque no ano 49 o imperador Cláudio vai expulsar de Roma todos os judeus. Essa informação você vai encontrar em Atos capítulo 18, versículo 2. Então agora os judeus vão retornarem para a Judéia, e ao retornarem para a Judéia, eles não vão trazer consigo os seus bens materiais. Então eles vão levar somente consigo tristeza, amargura, rancor, dor. Eles chegam na Judéia, chegam emocionalmente quebrantados, sofridos, e chegam sem bens materiais. Isso agrava a situação da Judéia. Antes disso, o apóstolo Paulo, ainda Paulo de Tarso, ele vai ser comissionado pelos colunas da igreja para poder levar o evangelho ao povo gentil. Essa informação você vai encontrar em Gálatas capítulo 2, versículo 10, quando os apóstolos vão dizer para o apóstolo Paulo que ele deveria levar o evangelho aos gentios, mas que ele não deveria se esquecer dos pobres. Ele vai dizer que de fato isso ele procurou fazer, não se esquecer dos pobres. E agora Paulo está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no final do ano 55, e percebam, meus irmãos, que essa grande fome sobre a terra, sobre as nações, vai se estender por muitos anos.
E a Judéia vai ser uma das regiões que vai ser mais atingida. Então Paulo agora está escrevendo essa segunda carta e ele está organizando uma grande coleta entre as igrejas gentílicas, as igrejas da Galácia, as igrejas de Filipos, de Tessalônica, de Beré, para levar para a Judéia. Então, agora ele está escrevendo para a igreja em Corinto, a fim de instruí-los para poder levar aquilo para o povo da Judéia. Mas note, meus irmãos, algo muito importante. Paulo poderia tratar isso aqui, essa questão de ofertas, de contribuições, de maneira muito simples, mas ele vai gastar 2 capítulos nessa carta, o capítulo 8, o capítulo 9, são 39 versículos que ele vai tratar dessa questão. Mas por que Paulo vai gastar tanto tempo, vai se deter em tanto tempo para falar de contribuições, para orientar essa igreja? Porque para o apóstolo Paulo, meus irmãos, a generosidade não é um detalhe da vida cristã, é a evidência da vida cristã. Para o apóstolo Paulo, a generosidade não é um detalhe apenas, é a evidência da vida cristã. E hoje nós não vamos falar apenas sobre oferta, eu quero falar sobre o coração. E Paulo aqui nesse texto vai nos mostrar 5 marcas da verdadeira generosidade cristã. E eu convido os irmãos, como bons presbiterianos com a Bíblia aberta, a voltarmos para o texto sagrado. Versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A verdadeira generosidade nasce da graça. Contribuir é graça. Observe o ponto de partida do apóstolo Paulo. Ele não diz, quero falar da contribuição. Ele diz, quero falar da graça. A generosidade deles não começou no bolso, começou na ação soberana de Deus. Por isso Paulo começa falando da graça, porque contribuir é graça, é privilégio, é oportunidade. Não é o homem que inicia ou está iniciando algo para Deus, é Deus operando através do homem. E isso está muito claro na mente das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia são a igreja de Filipe, de Tessalônica e de Beré. E eles compreenderam que a generosidade começa com a graça, nasce ali. E a palavra graça, você vai perceber, você que já leu esse capítulo, que ela aparece várias vezes, no capítulo 8, no capítulo 9, 11 vezes Paulo vai falar sobre graça. A oferta aqui dentro desse contexto, Paulo está chamando de graça, e isso muda tudo, meus irmãos. Isso muda tudo, porque nós não contribuímos para sermos aceitos, é o contrário, contribuímos porque já fomos aceitos. Quando alguém dá por obrigação, logo vem peso, vem fardo, vem desânimo. Mas quando alguém contribui com o coração, há alegria, há satisfação, há prazer. Você contribui para aliviar a consciência ou como expressão de gratidão pela cruz? Quando nós estamos contribuindo com peso, e no final do ofertório vem aquele alívio, ou como gratidão ao olhar para a cruz. Mas essa graça, ela não floresce apenas em tempos favoráveis. Ela supera as circunstâncias. Olha o versículo de número 2. Nosso segundo ponto, ela supera as circunstâncias, porque no meio de muita prova, de tribulação e profunda pobreza.
usando uma linguagem intensa. Olha o versículo 2. É uma prova severa, é uma tribulação, é pobreza profunda. A expressão grega aqui para a profunda pobreza indica miséria extrema. A igreja da Macedônia, ou as igrejas da Macedônia, não eram igrejas que tinham fartura, não eram igrejas ricas como a igreja de Corinto, uma igreja de uma cidade cosmopolita, com 200 mil habitantes, com várias mercearias, com um povo rico. Eram igrejas pobres, simples. Mas mesmo em tanta pobreza, mesmo em miséria, mesmo em tanta dificuldade, elas superam as circunstâncias e decidem cooperar. E aqui está o milagre do Evangelho, porque da miséria vai brotar a abundância da alegria. A alegria deles não estava nas circunstâncias, estava na salvação. E dessa alegria nasce generosidade. Irmão, esse versículo 2 confronta a nossa lógica. Volte seus olhos para o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, sabe o que essas igrejas estavam enfrentando, meus irmãos? Perseguição externa e perseguição interna. Essas igrejas estavam sofrendo com o Estado em cima delas. Muitos dos cristãos estavam perdendo seus empregos, mas ainda assim, em meio a muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Isso confronta a nossa lógica. Muitas vezes nós dizemos: quando melhorar as coisas eu vou ofertar, quando melhorar as coisas eu vou entregar o dinheiro, quando melhorar as coisas eu vou participar, quando melhorar as coisas eu vou contribuir. Mas o texto sagrado mostra o contrário. Eles estavam na pior e deram mais. Só que isso não é imprudência da parte deles, não é imprudência financeira, é prioridade espiritual. A maturidade cristã não é medida pelo que nós possuímos, mas pelo que priorizamos. Aqui está um grande segredo. A maturidade cristã não é medida pelo que nós possuímos, mas pelo que nós priorizamos. O que eu e você estamos priorizando nesse mundo? Onde estão os nossos olhos? Ou onde estão os nossos olhos? Porque todo cristão que tem os olhos fixos nos céus, contribuir nunca será um fardo para ele. Mas essa generosidade não foi arrancada deles. Isso nos leva ao terceiro ponto. Está no versículo 3. Porque a verdadeira generosidade, ela é voluntária. Olha o versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Aqui não há manipulação por parte do apóstolo Paulo. Paulo não forçou essas igrejas. Eles pediram o privilégio de participar. E isso é extraordinário. No verso 4, eles estão rogando a graça de participar. Porque para esses cristãos da Macedônia, contribuir é honra. O que foi lido hoje aqui: honra o Senhor
Quando a oferta termina, o que você sente? É alívio ou alegria? Ao olhar os mais de 50 motivos que aqui foi mostrado, qual é o sentimento do seu coração? Ao saber que nós temos um instituto aqui que auxilia, que trabalha com mais de 200 crianças, qual é o sentimento do seu coração? Ao sabermos que nós temos no nosso meio um pastor missionário que trabalha com os ciganos, nós estamos a ponto de ter uma igreja transcultural, qual é o sentimento do seu coração? Ao olhar que nós temos muitos missionários que estão sendo assistidos pelas ofertas, os dízimos que nós entregamos, qual é o sentimento do seu coração? Quando você olha e vê que nós temos inúmeros ministérios de louvor, departamento infantil, jovens, mocidades, tanta gente cooperando e sendo auxiliados pelos dízimos e as ofertas, qual é o sentimento do seu coração? O coração transformado, ele não precisa ser pressionado, meus irmãos. Um coração regenerado, transformado pelo poder do Evangelho, pela cruz de Cristo, não precisa ser pressionado em hipótese alguma. Onde há compreensão da graça, há espontaneidade. Onde há compreensão da graça, do que é a graça, há espontaneidade. E essa espontaneidade revela algo maior. Ela produz comunhão. Olha o versículo de número 4. Pedindo-nos com muitos, o que é a igreja? A graça de participarem da assistência dos santos ou aos santos. Eles estão rogando, eles estão insistindo. Se tinha uma igreja que não precisava, ou que poderia dizer, devido à minha situação, eu não vou participar, eram as igrejas da Macedônia. Mas foi ao contrário. Eles estão insistindo com Paulo, é como se estivessem pegando a capa de Paulo, balançando Paulo, dizendo: não tire de nós o privilégio de contribuir, de participar, de assistir os santos. Não tire de nós esse privilégio. É por isso que eu falo que só quem compreende o que é a graça vai contribuir sem fechar os olhos, sem ficar com o rosto amargurado. Porque quem compreende o que é graça, ele contribui porque ele recebeu primeiro. A palavra aqui é koinonia, comunhão. Paulo está usando o termo para descrever o ato de compartilhar recursos materiais com uma expressão de comunhão e serviço à igreja. É isso que está no texto. Não é uma transação financeira, é unidade espiritual. É os gentios, é a igreja gentílica ajudando os judeus. É as igrejas distantes unidas por Cristo. Somos nós aqui contribuindo com aqueles que estão em outros países. Estamos unidos através de Cristo. A oferta era uma declaração visível, igreja, de que nós somos um só corpo. Quando nós participamos de trabalhos missionários, quando nós assistimos famílias, quando nós assistimos missionários que estão em outros lugares, quando nós ofertamos, quando nós participamos, nós estamos dizendo: nós somos um só corpo. Quando você contribui, você está dizendo algumas coisas. Primeiro, você está dizendo: eu participo da missão. Quando você entrega a sua oferta, você entrega o seu dízimo, quando um irmão, um presbítero, quando alguém te liga e fala: nós estamos para fazer isso na igreja, você pode participar, e você participa, você está dizendo: eu faço parte da missão. Segundo, você está dizendo: eu pertenço a este corpo. Eu não estou aqui só para receber, eu quero participar, eu quero contribuir.
Sabe por que, igreja, povo abençoado do Senhor? A generosidade é uma ponte para a unidade. A generosidade é uma ponte para a unidade. Quantas vezes o nosso pastor recebe mensagem, vídeo que transmite para nós aqui de missionários que estão agradecidos pela assistência que recebem da nossa igreja. Provavelmente nós não vamos ter um contato pessoal com eles, mas eles estão lá e estão recebendo, eles transmitem isso. Nós estamos declarando: eu participo da missão, eu pertenço a este corpo, porque a generosidade é uma ponte para a unidade. Mas agora chegamos ao coração do texto, porque a verdadeira generosidade, ela começa com a entrega total da vida a Cristo. Olha o versículo 5: deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Deram primeiramente a si mesmo ao Senhor. E aqui está o segredo: antes do dinheiro vem o coração. Antes da contribuição vem a consagração. O segredo está aqui, porque só alguém que está totalmente entregue àquele que é 3 vezes santo, só esse que está totalmente entregue ao Senhor, que tem a vida voltada para o reino de Deus, só esse vai compreender o que é generosidade. Eles deram porque já pertenciam. É por isso que a igreja da Macedônia quis contribuir, porque eles já pertenciam ao reino, faziam parte do corpo, queriam participar da missão. A grande questão da nossa generosidade não está na carteira, meus irmãos, está no altar. Se eu não me entreguei, minha oferta é formalidade. Se eu não me entreguei, meu dízimo, minha oferta é formalidade. É só para poder, porque estão dizendo, porque eu tenho que fazer. Eu não compreendi o que é muito mais do que isso. Mas quando me entrego, quando eu me entrego, tudo se torna culto. Se eu não estou completamente entregue a Cristo, ofertas, dízimos são só formalidade. Mas quando eu me entrego completamente ao Senhor, então tudo que eu faço é culto ao Senhor. E o fundamento supremo, meus irmãos, o clímax está lá no versículo 9. Vai para o versículo 9, nós estamos caminhando para o final, nós estamos finalizando. Versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Cristo é o verdadeiro exemplo. Ele era rico em glória e se fez pobre na encarnação, para nos enriquecer espiritualmente. E a igreja da Macedônia parece que compreendeu bem isso, porque a Macedônia apenas refletiu o Evangelho. Nós damos porque Ele se deu primeiro. Toda generosidade cristã deve ser uma resposta a Cristo. Toda generosidade cristã é resposta a Cristo. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que a verdadeira generosidade nasce da graça, supera circunstâncias, é voluntária, produz comunhão, começa com a entrega total, mas, acima de tudo, ela é reflexo de Cristo. Curva a sua fronte. Senhor, livra-nos, meu Deus, de uma religião de aparência.
Faz-nos, Senhor, generosos, porque fomos alcançados pela Tua graça, Senhor. Que nossa vida, nossos recursos, meu Deus, e nosso coração sejam completamente Teus, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, e para a glória do nome do Senhor Jesus, nós dizemos que vamos buscar, Pai, viver uma vida íntegra e correta para a glória do Teu nome. Nós oramos. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Quando eu nada tinha, Tua graça me alcançou. Pobre em mim mesmo, me fez rico em Teu amor. Não foi por mérito, nem foi por valor. Foi a Tua graça que de graça me entregou. Tudo que sou vem de Ti, nada em mim pertence a mim. Se tudo veio de Tuas mãos, não posso fechar meu coração. Já não é dever, é adoração. Graça recebida vira rendição. Eu não dou pra ser aceito, eu dou porque já fui amado. Deus, eu entrego a minha oferta no altar que sou cuidado. Mesmo na falta posso confiar. Quem tem a Cristo sempre tem pra dar. Meu tesouro não está no que eu tenho, está guardado em Deus. Antes de tudo Ele me deu, e a minha oferta eu entreguei. Se tudo veio de Tuas mãos, como não Te entregar de coração? Já não é dever, é adoração. Graça recebida vira rendição. Eu não dou pra ser aceito, eu dou porque me amou primeiro. Eu entrego a minha oferta no altar que sou cuidado. Te dou tudo, meu querer, meu respirar. Nada é meu, tudo é Teu. Meu prazer é Te ofertar. Te dou tudo. O que tenho não vai me comprar. Quem já recebeu da Tua graça, aprendeu também a dar. Pois tudo veio de Tuas mãos, Te devolver é o meu prazer. Não é mais peso, é devoção. Minha oferta virou adoração. Eu não dou pra ser aceito, eu dou porque já fui amado. Eu entrego a minha oferta no altar que sou cuidado.